O sol já estava perto do horizonte, ou então não arriscariam caminhar pelo deserto. As paredes de terra projetavam sombra. O lugar era perfeito. Cris não aguentava mais repetir tudo aquilo, mas precisava. Ainda não havia conseguido resultados importantes. Sente-se aqui, de costas para o sul. Ela fez o que Paulo estava mandando, e depois, automaticamente, começou a relaxar. Estava com as pernas cruzadas, os olhos fechados, mas podia sentir o deserto inteiro à sua volta. Sua alma crescera durante todos esses dias. Sabia que o mundo era mais vasto, muito mais vasto do que 2 semanas atrás. Concentre-se na sua segunda mente, disse ele. Cris percebia o tom de inibição na sua voz. Não podia se comportar com ela da mesma maneira que se comportava com seus discípulos. Afinal, ela conhecia suas falhas e fraquezas. Mas Paulo fazia um supremo esforço para agir como um mestre, e ela o respeitava por isso. Concentrou-se na segunda mente. Deixou que todos os pensamentos lhe viessem à cabeça. E, como sempre, eram pensamentos absurdos, para quem estava no meio de um deserto. De 3 dias para cá, sempre que começava o exercício, dava-se conta de que seu pensamento automático estava muito preocupado com quem ela devia convidar para a festa do seu aniversário, daqui a 3 meses. Mas Paulo havia pedido que não ligasse para isso, que deixasse suas preocupações fluírem livremente. Vamos repetir tudo de novo, ele disse. Estou pensando na minha festa. Não lute contra os seus pensamentos. Eles são mais fortes que você, disse Paulo, pela 1000ª vez. Se quiser livrar-se deles, aceite-os. Pense no que eles querem que você pense, até que eles se cansem. Ela fazia a lista dos convidados. Tirou alguns e colocou outros. Esse era o primeiro passo, dar atenção à segunda mente, até que ela se cansasse. Agora a festa de aniversário já desaparecia com mais rapidez. Mesmo assim, ainda fazia a lista. Era inacreditável como um assunto desses pudesse preocupá-la tantos dias, ocupar tantas horas em que podia estar pensando em coisas mais interessantes. Pense até cansar. Então, quando cansar, abra o canal. Paulo afastou-se da mulher e encostou-se no barranco. O garoto era esperto. Embora levasse muito a sério aquela história de não se poder ensinar nada ao discípulo de um outro mestre. Mas, através de Cris, havia-lhe dado todas as pistas de que precisava. A 4ª maneira de se comunicar com o mundo invisível era a canalização. Canalização. Quantas vezes ele vira pessoas dentro de carros nos engarrafamentos, conversando sozinhas, sem perceber que executavam um dos mais sofisticados processos de magia. Diferente da mediunidade, que exigia uma certa perda de consciência durante o contato com os espíritos, a canalização era o processo mais natural que o ser humano usava para mergulhar no desconhecido. Era o contato com o Espírito Santo, com a alma do mundo, com os mestres iluminados que habitavam lugares remotos do universo. Não era preciso ritual, nem incorporação, nem nada. Todo ser humano sabia, inconscientemente, que existia uma ponte para o invisível ao alcance de suas mãos, pela qual ele podia trafegar sem medo. E todos os homens tentavam, mesmo que não se dessem conta. Todos se surpreendiam dizendo coisas que nunca pensaram, dando conselhos do tipo: não sei por que estou dizendo isso, fazendo certas coisas que não combinavam muito. E todos gostavam de ficar olhando os milagres da natureza, uma tempestade ou um pôr do sol, prontos para entrar em contato com a sabedoria universal, pensar em coisas realmente importantes, exceto que nesses momentos o muro invisível aparecia, a segunda mente. A segunda mente estava ali, barrando a entrada, com suas coisas repetitivas, seu assunto sem importância, suas músicas, seus problemas financeiros e suas paixões mal resolvidas. Levantou-se e voltou para perto de Cris. Tenha paciência e escute tudo o que a segunda mente tem a dizer. Não responda, não argumente, ela se cansa.
Cris refez mais uma vez a lista de convidados, embora já tivesse perdido o interesse naquilo. Quando acabou, colocou um ponto final e abriu os olhos. Estava ali, naquela ferida da terra, e sentiu o ar abafado à sua volta. Abre o canal, comece a falar. Falar. Sempre tivera medo de falar, de parecer ridícula, burra. Medo de saber o que os outros pensavam do que dizia, porque eles sempre pareciam mais preparados, mais inteligentes e sempre com respostas para tudo. Mas agora era assim. Precisava ter coragem, mesmo que estivesse dizendo coisas absurdas, frases sem sentido. Paulo havia explicado que isso era uma das maneiras da canalização, falar. Vencer a segunda mente, e depois deixar que o universo tomasse conta dela, e a usasse como queria. Começou a mexer a cabeça, simplesmente porque estava com vontade de fazer aquilo, e de repente teve vontade de realizar ruídos estranhos com a boca. Fez os ruídos. Nada era ridículo. Ela estava livre para agir como bem entendesse. Não sabia de onde vinham essas coisas, e entretanto vinham de dentro, do fundo da sua alma, e se manifestavam. De vez em quando a segunda mente voltava com suas preocupações, e Cris tentava organizar tudo aquilo, mas era necessário que fosse assim, sem lógica, sem censura, com a alegria de um guerreiro que está entrando num mundo desconhecido. Ela precisava falar a linguagem pura do coração. Paulo escutava em silêncio, e Cris sentia sua presença. Estava absolutamente consciente, mas livre. Não podia se preocupar com o que ele estava pensando. Tinha que continuar falando, fazendo os gestos que dava vontade, cantando as músicas estranhas. Sim, tudo deveria ter sentido, porque jamais havia escutado esses ruídos, essas músicas, essas palavras e movimentos. Era difícil. Havia sempre o medo de estar fantasiando as coisas, querendo parecer mais em contato com o invisível do que realmente estava. Mas venceu o medo do ridículo e foi em frente. Hoje estava acontecendo algo diferente. Já não fazia aquilo por obrigação, como nos primeiros dias. Estava gostando e começava a se sentir segura. Uma onda de segurança ia e voltava, e Cris tentou desesperadamente agarrar-se a ela. Para manter a onda perto, precisava falar. Qualquer coisa que lhe viesse à mente. Vejo essa terra. Sua voz era pausada e calma, embora segundamente aparecesse de vez em quando, dizendo que Paulo devia estar achando tudo aquilo ridículo. Estamos num lugar seguro. Podemos ficar aqui de noite, olhar as estrelas deitados no chão e conversar sobre anjos. Não existem escorpiões, cobras ou coiotes. Será que ele acha que estou inventando? Que quero impressioná-lo? Mas tenho vontade de dizer isso. O planeta reservou certos lugares só para ele. Pede para irmos embora. Nesses lugares, sem as milhões de formas de vida que caminham por sua superfície, a Terra consegue ficar sozinha. Ela também precisa de solidão, pois procura entender a si mesma. Por que estou dizendo isso? Ele vai achar que quero me exibir. Estou consciente. Paulo olhou em volta. O leito seco do rio parecia gentil, suave, mas inspirava terror. O terror da solidão total, da completa ausência de vida. Tenho uma oração, continuou Cris. A segunda mente agora já não conseguia mais fazer com que ela se sentisse ridícula. Mas de repente teve medo. Medo de não saber que oração, não saber como continuar. E quando teve medo, a segunda mente voltou. E voltou o ridículo, a vergonha, a preocupação com Paulo. Afinal de contas, ele era o bruxo. Sabia mais do que ela, e devia estar achando tudo aquilo falso. Respirou fundo. Concentrou-se no presente, na terra onde nada crescia, no sol que já estava se escondendo. Aos poucos a onda de segurança foi voltando, como um milagre. Tenho uma oração, ela repetiu. E irá ecoar claramente no céu quando eu vier fazendo barulho. Ficou algum tempo em silêncio,
sentindo que dera o máximo de si, que a canalização acabara. Depois virou-se para ele. Fui longe demais hoje. Nunca tinha acontecido algo assim. Paulo passou a mão em sua cabeça e deu-lhe um beijo. Ela não sabia se ele estava fazendo aquilo por pena ou por orgulho. Vamos embora, ele disse. Respeitemos o desejo da terra. Talvez esteja dizendo isso para me dar um estímulo, para que eu continue a tentar a canalização, pensou. Entretanto, tinha certeza. Alguma coisa havia acontecido. Não inventara tudo aquilo. A oração, perguntou ela, ainda com medo da resposta. É um velho canto indígena, dos feiticeiros Ajibuei. Ficava sempre orgulhosa com a cultura do marido, embora ele dissesse que não servia para nada. Como podem acontecer essas coisas? Paulo lembrou-se de Jota, falando sobre os segredos de alquimia no seu livro. As nuvens são rios que já conhecem o mar, mas teve preguiça de explicar. Andava tenso, irritado, sem saber exatamente por que continuava no deserto. Afinal de contas, já sabia como conversar com o anjo da guarda. Você viu o filme Psicose? Perguntou para Cris quando chegaram ao carro. Ela confirmou com a cabeça. No filme, a atriz principal morre no banheiro logo nos 10 primeiros minutos. No deserto, eu descobri como se conversa com o anjo no 3º dia. E, no entanto, prometi a mim mesmo que ficaria 40 dias aqui. E agora não posso mudar de ideia. Mas tem as valquírias. As valquírias. Posso viver sem elas, entende? Ele está com medo de não encontrá-las, pensou Cris. Já sei conversar com os anjos. Isso é o que é importante. O tom de voz de Paulo era agressivo. Estava pensando nisso, respondeu Cris. Você já sabe, e entretanto não quer tentar. Esse é o meu problema, Paulo disse para si mesmo enquanto ligava o carro. Preciso de emoções fortes. Preciso de desafios. Olhou para Cris. Ela lia distraída o manual de sobrevivência no deserto que tinham comprado numa das cidadezinhas por onde passaram. Deu a partida no carro. Começaram a andar por uma daquelas imensas retas que pareciam não acabar nunca. Não é só um problema de busca espiritual, continuou pensando, enquanto alternava seu olhar entre Cris e a estrada. Estava farto do casamento, mesmo sabendo que amava a mulher. Precisava de emoções fortes no amor, no trabalho, em quase tudo o que fazia em sua vida. Assim, contrariara uma das mais importantes leis da natureza. Todo movimento precisa de repouso. Sabia que se continuasse dessa forma, nada em sua vida duraria muito. Começava a entender o que Jota queria dizer com a gente sempre destrói aquilo que mais ama. 2 dias depois chegaram a Gringo Pass, um lugar que tinha apenas um motel, um mini-mercado e o prédio da alfândega. A fronteira com o México ficava a apenas alguns metros, e os dois tiraram uma série de fotos de pernas abertas, com um pé em cada país. Foram até o mini-mercado, perguntaram sobre as valquírias, e a dona da lanchonete disse que tinha visto aquelas mulheres na parte da manhã, mas não estavam mais ali. Seguiram para o México, quis saber Paulo. Não. Pegaram a estrada em direção a Tucson. Andaram de volta até o motel e sentaram-se na varanda. O carro estava estacionado bem na frente deles. Veja como esse carro está cheio de poeira, disse Paulo, depois de alguns minutos. Quero lavá-lo. O dono do motel não vai gostar de saber que a gente está usando água para isso. Estamos no deserto, lembra? Paulo não disse nada. Levantou-se, tirou a caixa de lenços de papel do porta-luvas e começou a limpar o carro. Ela continuou na varanda.